Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Que aqui. Glória a Deus. Dentro da visão que o profeta Isaías teve aqui, uma das coisas que me espantou lendo, já li esse texto várias vezes, mas nessa leitura desse texto, para trazer essa mensagem que o Espírito de Deus, por misericórdia, nos tem dado, realmente ele é incrível, é maravilhoso, sem ele nada a gente pode fazer. Diz assim no verso 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. O grande segredo que o Espírito Santo revela e traz nesse dia. Umbrais das portas é essa parte que envolve a porta, certo? Como se fosse uma capa, o contorno da porta. Os umbrais das portas se moveram. Quando alguma coisa se move, ela se move tanto para apertar como para alargar. Quando os umbrais das portas se movem e se estreitam, é que Deus está te dizendo: te prepara, vem uma grande prova por aí. Mas quando os umbrais das portas se movem e se abrem, te prepara, porque eu tenho grande coisa para depositar aí, porque essa porta é a entrada da tua vida. Pela porta passam as coisas que você mobília a casa. Então Deus hoje vai mover os umbrais das tuas portas, os umbrais das tuas vidas, para trazer coisa para dentro da tua casa, que é o teu corpo, que vai fazer com que o nome dele seja glorificado e a destra dele faça proeza e que você veja maravilhas acontecer na tua vida. Olha o que aconteceu na vida do profeta Isaías depois que os umbrais das portas se moveram. Ele contemplou uma visão extraordinária de um serafim voando com uma brasa que tirou do altar com uma tenaz e partiu na direção dele. E tocou nos lábios dele e disse: a tua iniquidade foi tirada de ti e o teu pecado foi perdoado. Moveu, tocou nos lábios. Que hoje o Espírito Santo comece a mexer nos umbrais das tuas portas nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada que você está ouvindo essa mensagem. Deus quer mover os umbrais das tuas portas. E agora a gente vai falar 7 coisas que você vai guardar como algo precioso na tua vida, como 7 chaves que faz com que os umbrais das tuas portas se alarguem, se modifiquem, se transformem. Primeira coisa, você não pode desistir de crer que para Deus nada é impossível. Esconde isso dentro do teu coração. Pode estar passando o que você estiver passando, pode estar vivendo o que estiver vivendo, não deixe de crer que para Deus nada é impossível. Ele pode modificar todos os quadros e mudar todas as coisas. Para Ele nada
é impossível. Número 2, não aparte a tua boca do clamor. Clame pela rua, clame em pensamento, clame dobrando o joelho, clame na hora que estiver deitado, clame quando estiver tomando banho, clame quando estiver andando pela rua, clame o tempo todo. O clamor não pode se ausentar da tua vida, porque o clamor vai fazer com que Deus deseje mexer nos umbrais das tuas portas. Então clame, não pode ausentar o clamor. Número 3, não pode se ausentar da nossa vida o reconhecimento de quem nós somos e o reconhecimento de quem Ele é. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo. Ele reconheceu: sou homem de impuros lábios, sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu quem Ele era e reconheceu quem é o Senhor. Aquilo agradou a Deus. Temos que reconhecer que somos pó e cinza, miseráveis pecador, começando por mim, e que sem Ele nada podemos fazer, que Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que move quadros e transforma todas as coisas, remove todo o mal e faz com que maravilhas extraordinárias aconteçam. Número 4, não podemos deixar que se ausente da nossa vida a esperança de que tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Nós temos um Deus, o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o Deus que é Espírito, como João 4,24 fala. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Nós temos um Deus que não muda, não muda. Nós mudamos, Ele não muda. E na hora que você muda e entra no abismo, Ele não muda, Ele continua com a mão estendida para te socorrer de qualquer abismo. Então não perca a esperança, ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor, ainda dá tempo de uma reconciliação com Deus. Ele mostra que a esperança no Senhor não é vã, não é vã, vale a pena confiar nesse Deus. Número 5, o que tem que continuar vivo e latejante dentro do nosso espírito é a certeza que Jesus nos ama. Nada muda isso, aconteça o que acontecer, nada, nem o pecado nos afasta do amor de Deus. Pecado nos afasta da comunhão com Deus, não nos afasta do amor de Deus. Guarda isso. Porque Ele veio morrer na cruz por quem? Pelos pecadores. Ele disse: os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Doentes pelo quê? Doentes pelo pecado. O pecado é uma enfermidade na alma, no espírito, que te leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus não veio somente tratar conosco, Ele veio nos curar, nos dar vida, nos edificar, nos colocar de pé. Então, se o pecado, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não se esqueça, Jesus te ama. Não tente contra a tua vida, não se desespere pelo que tu está passando. O amor de Deus irá providenciar essa vida, porque Ele nos ama e nada muda isso. Nada muda isso. Glória a Deus. Sexto ponto fundamental também, que não pode se ausentar da nossa vida, de maneira nenhuma, não pode se ausentar. Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias. E Ele não prometeu isso se tu estivesse bem. Ele prometeu isso também se tu estivesse andando pelo vale da sombra e da morte. Ele prometeu que a vara dele e o cajado dele nos consola, nos corrige, nos edifica, nos aponta o caminho a seguir, nos dá livramento, nos protege do inimigo, nos livra do mal e nos faz um vencedor. Então Ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o mesmo Isaías vai profetizar dizendo: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor. Ele está perto. Está perto. Ele está perto. Pode buscar que Ele está perto.
Ele está tão perto que Ele te chama para uma intimidade. Mateus 6,6, tu quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto. Não é todo mundo que entra no teu quarto. Não é todo mundo que você vai deixar entrar no teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Então Ele está te chamando para uma intimidade. Não existe intimidade sem estar perto, sem estar convivendo, sem estar próximo. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que clamam pelo seu nome. Então o Senhor está perto. Esconde isso no teu coração. Deus está perto. Perto. Sétimo ponto, fundamental para que os umbrais da tua vida, das portas do teu ser, se abram, como está profetizado lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Hoje Deus não está somente abatendo na tua porta, Ele está querendo mover os teus umbrais, está querendo alargar as portas para dizer: eu tenho coisa grande para colocar aí dentro da tua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o dom de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus, a alegria do Espírito Santo é maior do que qualquer tragédia que você possa estar vivendo, ou esteja metido, ou esteja se metendo. Jesus te ama. Então, sétimo ponto, fundamental, que você não pode deixar de atentar. Olhe para os umbrais das tuas portas. Você vai ver os sinais de Deus se mexendo nele. O sétimo ponto é esse: não abandone os sinais de Deus. Marcos 16 diz: estes sinais seguirão os que creem. Não abandone o sinal de Deus. Você está crendo no que você está ouvindo? Olha para os umbrais das tuas portas. Olha para os umbrais das tuas portas. Os umbrais das tuas portas estão dentro de você, e Deus vai mexer aí dentro de você. E mexendo Deus aí dentro de você, Ele expulsa tudo que é ruim, que vai te fazer mal, e deposita tudo aquilo que vem pela graça poderosa e salvífica do seu Espírito e da sua palavra. Esconde essa palavra dentro do teu coração. Esconde essa palavra dentro do teu ser. Lembre, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Clame, Deus vai mover as coisas na tua vida. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.